bem, voltamos. Eu disse a vocês que era rápido, tá? Estamos com a nossa segunda aula de biologia de hoje, né? Tratando aí dos animais de um modo geral. A gente está tratando sobre quinidários, falamos sobre poríferos e agora estamos falando sobre os quinidários. Vamos dar continuidade aí. Só que agora nós vamos falar sobre a classificação desses caras, né? A classificação desses caras. Então nós temos aí três tipos básicos. Aqui sim, são classes. Lá nos poríferos, não. São tipos morfológicos. Né? Nós temos ali os Ascon, Cico e Leucon. Aqui não. Aqui é classe mesmo. É a classe Hydrozoa, tá? A classe Hydrozoa, tá aqui. A classe Scyphozoa e a classe Anthozoa, tá? Tranquilo, galera? Hidro vem de água, zoa animal. Sifo vem de taça, zoa animal. Anto vem de taça e zoo de animais, tá bom? Então nós temos aí, portanto, as três classes. Vamos começar pela hidrozoa. O animal mais comum, mais conhecido, sem dúvida nenhuma, da classe hidrozoa é a caravela, que é uma colônia. Existe aqui um tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica, que é a colônia. Nós temos dois tipos de relações ecológicas assim, sociedade e colônia. A colônia é esse caso aqui, que são animais que são unidos anatomicamente, tá? São unidos anatomicamente. Então, a caravela é um exemplo disso. Colônia de pólipos. Beleza? Então, os hidrozoários, eles apresentam pequeno porte, né? Mais fáceis de você encontrar aí flutuando na água, organismos vivendo isoladamente, ou algumas vezes, como eu acabei de falar para vocês, formando colônias. Predomina o tipo de pólipo sobre as medusas, tá? Exemplo aí as hidras, as caravelas, as obélias e por aí vai. Isso é a classe hidrozoa. Classe Scyphozoa é a mais conhecida de todos. Como assim, professor? Porque a classe Scyphozoa é a que tem a água viva. E a água viva é conhecido demais da gente, até porque ela causa acidentes. Causa bastante acidentes no mar. Banhistas desavisados, não é? Estão ali tomando banho, vê aquele, entre aspas, plástico boiando, que parece um plástico boiando mesmo. O cara vai lá, toca, e aí ele tem a substância urticante do quinidário, do quinidoblasto, inserida na sua pele, que arde, queima pra caramba, mas não é suficiente para matar. Não animais de grande porte. Mas animais de pequeno porte, sim, a função é exatamente essa. Então, os sifozoários, eles têm um predomínio da forma de medusa, tá bom? E os antozoários. Os antozoários. Os antozoários, nós temos os corais, recifes coralinos, nós temos as anêmonas do mar, tá? São exemplos de quinidários da classe Anthozoa. Esses caras, eles são bem legais, bem bacanas, porque é o que dá aquela beleza, né? Lá no fundo do mar, os recifes de corais formados, aquela coisa linda. Eu, particularmente, nunca mergulhei. Já mergulhou, Santiago? Maiole? Não, nunca mergulhou, né? Eu também não. Nem mergulho raso eu fiz. Mas que é lindo, é muito bonito, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos para a reprodução? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para você a reprodução do tipo assexuada. Vou já mostrar também a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, que é o caso que você está vendo aí, tá? Ela é
um tipo, vamos dizer assim, parecido, na verdade é igual, né? Aí nós temos a reprodução assexuada por brotamento. Reprodução sexuada por brotamento. Que é aquele mesmo esqueminha. Surge uma estrutura parecida lá dos poríferos também, né? Similar, na verdade, a deles, que é vamos dizer, lateralizado, né? Ali. E aí você tem, vamos dizer assim, uma, uma estrutura lateral se formando, que no caso aí é o broto, estrutura chamada de broto. Né? E esse broto vai acabar se separando do corpo desse animal. Quer dizer, pode se separar ou não. Pode acontecer, por exemplo, também de ficar preso, como eu tinha mostrado lá no outro caso. Se ele ficar preso, a gente vai ter aí uma colônia se formando. Se ele ficar preso. Se não, você tem separado do corpo deles e aí a gente já forma uma outra estrutura em um determinado lugar. Tranquilo? Beleza, beleza? Muito bem. Então isso é o que a gente chama de brotamento. Brotamento, lembrando, é reprodução assexuada. E a reprodução sexuada é essa, onde você tem aqui a fecundação interna, aí. Então aqui você tem, por exemplo, o macho e a fêmea. O macho e a fêmea, tá aí, né? Neste caso, você tem os dois. Aí nesse caso a fecundação, ela foi interna, mas os espermatozoides evidentemente liberados na água. Após a fecundação ocorre a liberação da larva, essa aqui, chamada de plânula, que é livre natante e vai se fixar em um determinado local, tá? Fixando-se, ocorre a estrobilização. Essa estrobilização libera éfiras na água, que vão virar medusas e que vão começar todo o ciclo novamente. Vê que pólipo forma medusa e medusa forma pólipo. Ou seja, nós temos aqui uma forma de produção conhecida como metagênese ou alternância de gerações. Volta para mim aqui. Queridos, sempre que a gente termina a parte teórica, eu trago para vocês uma questãozinha. Uma não, umas, né? E aí eu coloco a questão na tela, dou uma lida, explico o que achar que tem que explicar e destacar aquilo que eu acho que tem que destacar. E dou um tempo para você me dar a resposta aí, tá bom? O Marcos está perguntando o seguinte: professor, qual tipo de reprodução é a mais produtiva para aumentar as espécies? Marcos, no caso de animais com estrutura corporal simples, como é o caso dos quinidários e dos poríferos, a assexuada é bem rápida, tá? Muito bem. Então vamos lá para a primeira questão que já está na tela. Os poríferos, assim como ocorre em outros animais, têm grande capacidade de regeneração. Essa regeneração ocorre pela presença de células totipotentes. Opa, peraí que eu quero destacar isso aqui, ó. Células totipotentes, capazes de se multiplicar, originando outras células. Qual o nome destas células? É isso que ele quer saber. Beleza? 2 minutos e eu volto com gabarito e também para comentar para vocês essa questão. Até já.
Então tá aí, ó. O Marcos Vinícius colocou letra B de bola. É isso mesmo, será? Olha aí, muito bem. Amebócito. Eu disse a vocês, e aqui onde está a chave para a resolução dessa questão, eu disse a vocês que os amebócitos são células que se transformam em outros tipos. Lembra que eu falei isso? E aí, ele falou aqui em totipotente. Totipotentes são células que vão conseguir se diferenciar em outros tipos. Então, evidentemente que aqui é um amebócito, tá? Tranquilo. Muito bem. Questão 2. No reino animal, existem vários filos conhecidos. Os poríferos são aqueles considerados os mais primitivos. Qual a característica principal dos poríferos? Essa é fácil demais. É o que, inclusive, é o que dá nome ao filo, que representa o nome do filo, porífera. Beleza? Essa é fácil. 2 minutos e eu volto comentando essa questão. Até já. O Marcos Vinícius colocou letra C de Canal Educação. Muito bem, Marcos Vinícius. Olha aí, ó. Essa aqui tá tranquila. Não é? Porque porífero significa animais que apresentam poros pelo corpo. Animais que apresentam poros pelo corpo. Isso é chamado de porífero, tá? Isso é o porífero. Tranquilo? Se você observar aí, é fácil, não tem dificuldade nenhuma não. Tranquilo, galera? Muito bem. Vamos para a próxima. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. A água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo e saem por onde? Por onde é que sai? É isso que ele quer saber. 2 minutos e eu volto. Até já.
Bem, tá aí. Estamos de volta. Gabarito dessa aqui, questão de número 3. Gabarito letra A, ósculo. Lembra quando eu mostrei para vocês? Aqui você tem aqui, ó, o ambiente, o solo, né? Vamos dizer assim. E a coisa mais ou menos assim. Aqui é o porífero. Então o corpo desse animal, ele é cheio de poros. Cheio, lotado, cara, ó. Lotadão de poros, olha só. A água entra por aqui e sai por aqui, ó. Então olha só. Tá aí, ó. Então isso é o que a gente chama de ósculo. Beleza. Questão 4. O corpo das esponjas é revestido externamente por células de formato pavimentoso, achatadas. Essas células recebem o nome de quê? Como é o nome das células que revestem externamente o corpo das esponjas? Eu falei na aula de hoje. Basta voltar. 2 minutos eu volto. Até já. Bem, galera. Ele está pedindo o nome da célula que reveste externamente o corpo das esponjas. Então, eu falei para vocês qual é, tá? São os pinacócitos. E o meu querido Marcos Vinícius acertou mais uma vez. É isso aí. Letra D de dado, pinacócito, que vai revestir externamente o corpo desses animais. Vamos para 5. Lembra, externamente é o pinacócito, internamente é quem? Coanócito. Muito bem, vamos lá. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. É, claro, a gente já viu isso. Em um dos tipos da reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem a outra esponja, que poderá se desprender ou não. A esse tipo de reprodução, damos o nome de... Como é o nome desse tipo de reprodução aí? Hã? Onde você tem uma célula que vai se... uma estrutura que vai se formar lateral ao corpo do animal, até que pode se desprender ou não. Hã? Qual é o nome?
2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, vamos lá. Dando continuidade. O Marx está dizendo que o nome é brotamento e, portanto, será a letra B de bola. Aê, Marx, muito bem. O que que mata essa questão, gente? Vamos ver? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, reprodução assexuada, primeiro ponto. Formação de uma expansão que dará origem a outra esponja. Forma outra esponja. E aí vem o principal. Poderá ou não se desprender do corpo dessa esponja. Quer dizer, esses 4 pontos aí entregam a questão, tá? E é o que eu sempre digo. Atenção para os dados que a questão te dá e que te dá a possibilidade de acertar, tá bom? Questão 6. Todos estes animais são exemplos de quinidários, exceto um deles. Quem que não é exemplo de quinidário? 2 minutos e eu volto. Até já.
Vamos para a questão de número 6. O Marcos disse que é a letra E, estrela do mar. Marcos, você acertou mais outra vez, né? Por quê? Estrela do mar, na verdade, é um equinodermo. Professor, equinodermo é o quê? É um animal que apresenta o corpo recoberto por espinhos. Equino quer dizer espinhos, dermo, pele. Os equinodermos estão ali antes dos cordados, depois de equinodermos é cordado. Animal já bem mais evoluído. A estrela do mar é um exemplo disso, né? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha da praia, são alguns exemplos. Que nome recebe a célula típica dos quinidários que atua na defesa e ajuda na captura de presas por esses animais? Gente, célula típica de quinidários que atua onde? Na defesa. Matou a questão. 2 minutos e eu volto. Até já. Tudo bem. A questão 7 colocaram como gabarito letra A. O Marcos Vinícius colocou letra A. Então, gabarito letra A, quinidócito. Professor, mas o senhor colocou outro nome. Sim, eu coloquei blasto. É a mesma coisa, querido. Mesma coisa. Quinidoblasto, quinidócito. É a mesma coisa. Tranquilo? Fique tranquilo com relação a isso. Vamos para a próxima. Questão de número 8. Diz assim: sabemos que os quinidários apresentam duas variações em seu plano corporal, sendo os sésseis, matou, e os outros móveis. Isso aqui mata a questão, gente. São exatamente esses dois detalhes que fazem com que a questão a gente consiga matar bem aí. Tranquilo? Então, 2 minutinhos rápido para você poder responder e a gente volta em seguida. Até já.
Beleza, galerinha, tá aí. Marcos Vinícius Pereira, novamente A. Foi o que ele disse ali. Pólipos e medusas, gente. Pólipos são animais sésseis, né? Lembra que eu falei para vocês que os quinidários têm esses dois tipos, né? São sésseis e as medusas são livres e natantes. Questão 9, em relação ao filo quinidária, foram feitas as seguintes proposições. Eu coloquei para vocês 4 proposições, né? E logo na sequência você vai marcar a alternativa correta. Então, eu vou pedir para o Maiolo colocar 1 minuto nessa, passa e 1 minuto na outra, para você poder marcar. Até já. Bola. Vamos lá para o gabarito. Gabarito letra E. E o Marcos acertou novamente. O Marcos tá danado, rapaz. Apenas a 1 e a 2 são corretas. E para finalizar, eu vou pedir o Maioli 1 minuto só, porque aqui é só para você copiar, não é para responder, é para você em casa, tá bom? 1 minuto e eu volto.
Beleza, beleza, tranquilo. Muito bem, galera. Aqui não é, aqui é como eu falei para vocês, não é para você responder, é apenas para você levar, copia e faz em casa, tá bom? Galera, infelizmente nosso tempo acabou. Sábado letivo de hoje. Forte abraço. Nos veremos semana que vem, se Deus quiser. Até lá.